Administração de condomínio é coisa séria. Chega de amadorismo. Você conhece a BR Condos? A maior rede de administradoras de condomínio do país. Está aqui na região dos Lagos. Eu quero falar para você que é síndico, morador de condomínio. Macaé, Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras e Cabo Frio. BR Condos está pertinho de você. Vamos resolver esses problemas? Ok. Clica aqui embaixo então para você receber a consultoria de um especialista em condomínios. Nunca mais o seu condomínio vai ser o mesmo. Fala, gente! Muito boa tarde, como vocês estão? Beleza? Boa tarde, boa noite, né? Melhor dizendo. Bom, estamos de volta, Condomínio em Foco. Para quem acompanhava a gente nas lives, né, agora a gente está aqui na sala de podcast,
para falar de temas relevantes. A gente vai estar compartilhando aqui sobre assuntos que, com certeza, você vai rir, você vai chorar com a gente, vão ser momentos agradáveis e, com certeza, você vai tirar dúvida demais, você vai somar com a gente também. Então, eu quero já deixar o convite para você que está chegando agora no canal, a primeira vez que você está vendo a gente, curte e segue a gente aí para você estar recebendo os nossos conteúdos, né? E a gente está aqui com muita alegria, voltando e agora num formato diferente, né, doutora Fabrícia? Exato, agora acabou a live, né? Ah, é verdade. Mas eu sinto falta, sabia? Eu também sinto. A turma, todo mundo já acostumado, né? Toda quarta-feira o pessoal ficava direto, os síndicos, a turma toda. Mas não tem problema não, vamos trazer todo mundo para cá para a gente continuar o nosso bate-papo, né? E como que foi esse tempo aí de condomínio? Condomínio tem treta, né? E aí sempre tem história para contar. E aí a gente está aqui para trazer novas histórias, porque da pandemia para cá, do tempo que deu a pausa... Na pandemia quase não teve treta. É verdade, teve mesmo. Não, teve um pouco. Não teve pouca. Não teve pouca treta no condomínio. É verdade. Você imagina, quando tem só o marido só está à noite e os filhos só estão no final de semana, já tem treta. Você imagina na pandemia, marido, esposa, filho, papagaio, periquito, todo mundo junto. Né? Meu Deus do céu. Agora tem tretas e IA. A gente tem que fazer um pod sobre isso. É verdade, é verdade. Não, mas é muito bom, né? E eu estava sentindo muita falta, e muita gente, né? A gente sempre está sempre com o síndico, com o administrador, com a turma toda, o pessoal sempre comentando, né? E aí, vai voltar quando? Vai ter um papo com a gente? Então, acredito que nesse novo formato, né? Nessa nova roupagem, a gente vai estar trazendo pessoas relevantes, como a gente fez, né? Trazendo profissionais. E agora é diferente, que antes eu ficava numa partezinha do vídeo, você ficava na outra, né? Às vezes na mesma casa, um no quarto, outro no outro, no escritório, outro lá na cozinha, na sala, ou eu aqui, você lá. Agora não, agora a gente consegue estar na mesa com os convidados, né? É um ambiente diferente, né? E trazer síndicos aqui, empresas, prestadoras de serviço para condomínio, para poder contar essas histórias também, contar as expertises deles e essa trajetória. Né? Então, uma coisa que vai ser bem legal vai ser isso daí, né? Dentro desse bate-papo nosso, a gente começa a trazer as pessoas que vivem a realidade do condomínio. Exato. Né? Na pandemia, a gente falou muito de temas muito legais, convidamos muitos... vários empresários, né, empresas vieram para prestar serviço. Agora a gente quer também humanizar bastante, né? Trazer síndico, a galera que está no dia a dia. O síndico profissional. Ah, vamos lançar um negócio aqui legal? Vamos lançar então. Olha só, falar para você. Você que tem uma história de condomínio fora da curva, tá? Nossa, surgiu agora. Vem agora. Você tem uma história de condomínio fora da curva que, pode ser para chorar, pode ser para rir, pode ser para divertir. Você tem uma história de condomínio que você fala assim, eu preciso contar esse negócio ao vivo no podcast. Manda pra gente, tá? Vai estar o telefone passando aí embaixo, você vai mandar pro nosso WhatsApp e a gente vai separar as melhores histórias para poder estar vindo aqui no podcast para conversar com a gente sobre as histórias. Gostei. Gostou? Histórias reais. Vai ser... Ih, rapaz! Mas olha só, vai ter hora que a gente vai ter que trocar nome, né? Mas a gente faz isso. Não precisa falar os nomes reais, é contar a história, né? Contar os fatos. Com certeza. Não, mas eu tenho certeza... E nem falar o nome do condomínio, né? Não, Quando for para divertir, a gente até fala. Mas vai dar bom esse negócio, você vê só. Vai. Essa galera vindo, vai ter muito assunto bom. Vai ter muita história para contar. Isso. E outra coisa, uma das coisas que a gente quer fazer bastante aqui é o quê? É trazer os síndicos, né? Trazer síndicos para poder estar com a gente, estar participando com a gente, estar falando do seu dia a dia, porque a gente sabe que toda hora vai ter coisa para somar. Né? A gente está aí já 20 anos no mercado, a gente encontra coisa nova todo dia. Sim, com certeza. Imagina essa galera que está chegando agora e que não conhecia o mundo condominial, né? Vai ter muita coisa para falar. Então, vamos trazer síndico, trazer essa galera para estar com a gente de Macaé e região. O bom de trabalhar com condomínio é que todo dia é algo novo. Ainda que o problema seja o mesmo, não tem tédio. Cara crachá não existe pra gente. Não existe. O problema pode ser semelhante, mas nunca é igual. E isso que é a beleza e a graça de trabalhar com condomínio.
É Eu isso sou aí. muito feliz trabalhando com condomínio aí. Eu esses tenho a galera anos. que chama de doido, né? Sempre tem. Tem uns amigos empreendedores aí que a galera fala, você é doido, pai, você tá nesse negócio de condomínio, mas a gente fala, mas a gente gosta, né? Gosto. A gente gosta. Não, é bom sim, bom demais. Tem os estresses, como em qualquer lugar tem, né? Mas a gente tem tempo legal. Bom, a gente vai começar hoje, então, uma temática massa pra caramba, que são os 5 Cs. Você conhece 5 Cs? Será que a moçada conhece 5 Cs? Os 5 Cs são as coisas mais problemáticas que acontecem no condomínio, né? Hoje trabalha dentro dos 5 Cs. Mas antes da gente entrar nos 5 Cs, deixa eu lembrar algumas coisinhas aqui da galera. Bom, Pulse News no ritmo da informação. Para quem não conhece, ó, www.pulsenewsbr.com.br. Entra aí na plataforma, você vai conhecer uma plataforma de notícia fora da curva, a maior plataforma de notícias da região dos lagos, daqui a pouquinho a maior do estado e uma das maiores do Brasil. Tá? É um panorama tremendo, show de bolas, notícias atualizadas. Então fica atento, vai lá, segue a página no Instagram também, que a moçada está mandando bala. Bom, falar sobre a BR Condos é brincadeira, né? A maior rede administradora de condomínios do país está em Macaé e na região. Dos 10, doutora, dos 10 maiores condomínios do Brasil, 6 condomínios são administrados pelo BR Condos. Incrível, né? E um dos maiores do país. Não, dos 10, né? 6 deles, hoje, o maior condomínio de Balneário Camboriú, administrado pela BR Condos. O maior condomínio hoje da capital de São Paulo, administrado pela BR Condos. O maior condomínio do Rio de Janeiro, administrado pela BR Condos. E essa administradora hoje está em Macaé. Né? Então, para quem não conhece, está precisando, está buscando uma administradora para solucionar realmente os problemas, está aí BR Condos. Bom, vamos embora. Daqui a pouco a gente fala dos outros 5 Cs, doutora. Vamos lá. Eu quero começar com o primeiro C, tá? O primeiro C, para quem não sabe, é cano. Cano dá problema quando condomínio, doutora? Dá não, né? Dá não. Cano não dá problema, não. Vazamento, infiltração, obra, né? Na verdade, é um dos maiores pesadelos, né, da rotina do dia a dia do condomínio, é a questão do cano. Né? Tá vazando, tem vazamento, tem um caso de um condomínio que teve um vazamento no 4º andar, só descobriram o vazamento do andar depois que estourou o gesso lá do 2º lá embaixo. Ou seja, foi manutenção de 3, 4 apartamentos, né, acontecendo direto aí de 3, 4 andares. Né? Agora, na prática mesmo, quando o cano quebra, de quem é essa responsabilidade? Do morador ou do condomínio? E como provar esse negócio? Depende. Depende. Cano, infiltração, pode advir das áreas comuns do condomínio. Sim. De manutenções do próprio condomínio sendo realizadas e às vezes necessita ali de alguma substituição de algum cano e acaba acontecendo um vazamento. E aí essa responsabilidade seria do condomínio. O condomínio pode ter feito uma obra na casa dele ou às vezes uma pequena manutenção. Um dia desses aconteceu que o banheiro estava infiltrando para a unidade de baixo. Quando foi ver o rejunte. Deixa eu só perguntar, você falou, então se for da área comum, é responsabilidade do condomínio. Isso. Então, se tem um vazamento que vem, sei lá, de uma piscina que é do condomínio, aí tá lá vazando no apartamento do sujeito. Aí, então, esse proprietário ele tem direito legal de ir atrás do condomínio, pedir reparo, pedir o que for? Sim, ele tem direito legal. A questão, na prática, é a questão da prova. E aí o vazamento veio da onde? Muitas vezes é difícil identificar. Igual esse caso mesmo que você contou, que a gente no escritório prestou assessoria para essa unidade, foi difícil de identificar. Você imagina no 2º andar para o 4º, você imagina inúmeras coisas e foi exatamente o que aconteceu. Como que foi solucionado? Um laudo de um engenheiro civil especializado. E muitas das vezes é necessário falar sobre isso, porque às vezes a pessoa ela é engenheiro, mas ela não tem expertise de manutenções, ela não tem aquela expertise técnica na área condominial. E foi solucionado por um engenheiro expert na área, onde ele proferiu, né, uma RT com um laudo e foi detectado que o problema era muito mais simples do que se imaginava. E não tinha nada a ver com responsabilidade do condomínio, com né? responsabilidade do condomínio e uma responsabilidade do apartamento que o morador jamais identificaria se não fosse o laudo.
uma simples ausência de um equipamento numa janela que era previsto na convenção do condomínio e que esse morador esqueceu de colocar. E ficou lá dias e dias esse vazamento, inclusive o proprietário teve que indenizar as 2 unidades, tanto do terceiro, tanto do quarto andar, indenizar realmente, né, a questão do gesso, pintura, sim. Modernização, e acabou que o condomínio já estava se propondo a contratar um engenheiro, porque acreditava-se que devido ao vazamento que não parava... Eu já ia falar, até chegar para descobrir que o problema era do apartamento, você imagina que sim sofreu. Sim. Não, eles foram entre as unidades e começaram a quebrar as partes dos corredores, das áreas comuns, para poder identificar da onde vinha o vazamento. E não se identificava, porque não era do condomínio, não era responsabilidade do condomínio. Mas isso a gente sempre sugere ter um laudo técnico. Até porque, até para poder, por exemplo, se a questão for condominial e o condomínio não quiser, né, assumir, você vai ter uma prova até para poder... Isso, exato. Agora, vamos lá, no caso, eu tenho um vazamento que estou vendo o que está acontecendo lá e eu não sei se é do condomínio, eu não sei se é da unidade de cima, e eu estou conversando com o meu vizinho está nem aí, bulufas para mim. Apartamento fechado, ele não quer nem saber... E não tá, eu estou falando, estou explicando que pode ser, ele não. Minha atitude, o que eu faço? Né? O condomínio faz o quê? Ele liga para a polícia? Como que ele vai fazer vai convidar, né, um profissional da área, com expertise, para poder... Mas como que é o procedimento? Como que ele procede? Na prática, as pessoas confundem muito o direito condominial com o direito de vizinhança. E aí, o que você está falando já seria um direito de vizinhança. Já seria o meu vizinho me causando dano. Exato. E aí, o que acontece na prática é que as pessoas querem culpar o síndico. Não tem nada a ver. Por uma questão de vizinhança. Sim. E aí, se ele já identificou que o problema é no apartamento do vizinho, e aí é questão de direito de vizinhança. Ele tem que notificar o vizinho, dar um prazo para o vizinho fazer a reparação dos danos causados a ele. Se o vizinho não esquenta a cabeça. Aí, judicialmente. Então não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta ele gritar pro síndico, não adianta pedir multa. Não. O síndico pode multar esse cara? Aí depende da questão que tipo de transtorno está causando para o vizinho. Na prática, a gente tem que olhar o caso concreto. Está afetando a área comum? Está afetando outros condôminos? Está só naquela unidade ou está indo para outros lugares? Né? Aí teria que verificar vamos supor, teria que verificar o caso concreto para poder emitir um parecer, realmente. Mas quando é caso de vazamento, geralmente vai para as outras unidades, causa dano em outras unidades. Porque a água vai abrindo, né? Exato. A água vai abrindo, não tem para onde correr. Exato. E são coisas muito simples de resolver. A gente vê isso muito em apartamentos de edifício, né? A pessoa esqueceu de rejuntar, ou a pessoa fez uma obra e deixou um cano aberto. A pessoa foi trocar o piso do apartamento e aí bateu do jeito que causou o dano no gesso do vizinho de baixo. Isso é muito comum em caso de manutenção, de obra, mas às vezes é uma coisa simples. Tem um caso aqui em Macaé de um prédio que a proprietária foi fazer uma obra no banheiro, a construtora não autorizava a remover piso, nada disso. Aquilo que a gente sabe, né, de um condomínio popular. Então, tem toda aquela questão que até dentro... Tem gente que nem sabe disso, tá? Tem alguns apartamentos, tá? Para você que está ouvindo a gente, tem alguns apartamentos que a própria construtora coloca em contrato que não pode nem jogar água fora do box. Isso. Né? A água só pode cair no box. Fora do box, não pode. Por quê? Porque eles têm uma parte, né, toda impermeabilizada para onde vai a água. Mas eu não lavo o banheiro. Escovinha, desinfetante, né, para lavar. Mas não pode jogar balde d'água. Se jogar, vai vazar na cabeça do cara lá embaixo. Essa unidade, o cara parece que resolveu remover. Eu não sei se não sabia ou se sabia e quis fazer, mas eu sei que ele foi remover o piso quando ele bateu lá em cima, vazou no banheiro da unidade baixa. Não sei se tinha alguém tomando banho fazendo alguma coisa, mas você imagina o susto, o camarada quebrar o teto do seu banheiro e você ali embaixo, tá brincando, né? Mas falta de observação nas regras, né? Na verdade, quando a construtora ela entrega o apartamento, ela entrega a unidade residencial, ela entrega o manual do proprietário. O que ocorre é que na prática ninguém lê.
Ou então, se Sim. eu peguei minha unidade, vendi para outra pessoa, eu não guardei meu manual do proprietário, eu não vou ter como repassar para o próximo proprietário. E aí ele chega e acaba acreditando que ele pode fazer toda a reforma ou toda a manutenção no apartamento e às vezes tem regras claras sobre o que pode e o que não pode fazer. Tem empreendimentos que é proibido colocar área split. Tem que ser área de janela. Tem que ser de janela. Então, A gente já passou por várias situações isso. assim, né? De prédios. Tem empreendimentos que diz que na cobertura não pode ter até tanto de peso. E está registrado lá. Então, você tem que ter aquele peso estimado para a unidade. Senão, você está fora do manual do proprietário. E está, vamos dizer assim, em desacordo com a convenção do condomínio. Que é uma coisa que gera problema pra caramba, exatamente porque as pessoas muitas vezes não prestam atenção, né? Sim. Não lê o manual. Não presta atenção, não lê o manual, depois sofre dano a troco de nada. E esse manual também, além do proprietário, tem um manual de manutenções do próprio condomínio. Que às vezes também, na ausência da leitura por parte do síndico, eu acabo fazendo uma manutenção em que está em desacordo com o manual de procedimento daquela manutenção para aquele condomínio. Por isso que a construtora, quando entrega o kit completo. E aí a manutenção ela tem que ser feita daquela maneira, tem que ser observada, senão você causa dano. Com certeza. Então, olha só, você que está tendo problema com cano aí, cuidado, tá? Presta bastante atenção. Se o problema não começou com você, mexendo em alguma coisa sem autorização da construtora, né? Então, se tem um vazamento acontecendo na sua casa, presta atenção se realmente isso é do vizinho ou se é do condomínio, antes de acusar, pelo amor de Deus. Bom, esse é o primeiro C apenas. Então, deixa eu fazer um adendo para a gente finalizar. No escritório, como que a gente fala? Pergunta sempre, quando alguém liga reclamando de cano. A pergunta é, o cano é seu? O cano é do vizinho ou o cano é do síndico? E aí a gente consegue entender de quem é a responsabilidade. É verdade, já começa. Aí se a pessoa diz, não sei, a gente já começa a fazer uma pesquisa sobre de quem é a responsabilidade. Mas se ela sabe quem é... Já meio problema resolvido, para você chegar na solução. Exato. Né? Beleza. Segundo C, doutora, vem de algo que eu não sei se você sabe, mas o segundo C é de cachorro, né? De cão. O nome já é... O segundo não dá para falar de todos os 6 hoje aqui, não. Mas o segundo é de cão. Olha que coisa interessante. O IBGE, ele nos mostra que existem 58 milhões de cães hoje no Brasil. Dado do IBGE. O IBGE diz que tem mais cachorro no Brasil do que criança. Sim. Caraca! Eu fiquei assustado quando vi isso, não sabia. Sim. Né? Tem mais cachorro do que criança. Que, na verdade, quando o IBGE faz essa roupagem, eles colocam pets. E aí, não seria só cachorro. Está incluso gato nessa questão do IBGE, que é considerado pet também. Sim. Tem um monte, né? Agora, trazendo para o C do cachorro, né? Porque o gato é tranquilão na dele, né? O gato não quer que ninguém tome o lugar dele. Não o gato do condomínio. A verdade é essa, né? O gato não quer que ninguém tome o lugar dele. Agora, cachorro, não. Cachorro é diferente. Cachorro a gente tem latido, dejeto dentro de elevador, cachorro solto no hall, morador, né, aborrecido porque meu cachorro é mansinho. Tá, é mansinho, mas eu não conheço seu cachorro. Porque tem muito isso, né? O cara tá andando com o cachorro. Meu cachorro não morde. Não morde. É engraçado que as notícias que a gente assiste, né? Que as desgraceiras que aparecem lá naquele jornal lá, que a turma toda hora tá falando de morte. Toda vez que um pitbull, um cachorro mata alguém, fala, meu Deus, ele nunca fez isso, era tão bonzinho, criado, né, com papinha. Mas aí resolveu quebrar... Um belo dia resolveu falar assim, hoje eu tô meio aborrecido, vou quebrar a perna de alguém. Isso. Então é sempre assim, o morador que não tem pet, seja animal, qualquer outra coisa, ele não é obrigado a aturar algumas coisas, né, de outros moradores que têm. Nós temos, amamos, né? Mas a gente sabe que isso é um ponto muito delicado dentro do condomínio. Até onde vai o direito de quem tem animal e o direito de quem não tem? O condomínio, vou mandar logo duas junto aqui. O condomínio ele tem direito, né? Ele tem poder para proibir algumas raças, porte de animal, que acontece muito isso, né? Ou não. Até onde vai o direito de cada um? Vamos começar por aí. Nossa, aí já foi. Aí já foi o pod de hoje todo. Bom, vamos lá. Raça. Existem raças específicas que precisam de coleira. Proibir, não pode proibir. E focinheira, né? E focinheira, isso.
E aí o animal ele tem que andar da forma com que o regimento interno diz. Geralmente é com coleira. Determinados tipos de raça, Rottweiler, Pitbull, exige a focinheira. E aí ele pode passear. Não pode proibir, igual antigamente a gente via nas convenções. Só pode cachorro pequeno. Só pode porte cachorro médio, porte médio. Não, o apartamento é meu, eu coloco o cachorro do tamanho que eu quiser. Então peraí. Então de cara, a pessoa pode ter cachorro dentro de casa? Pode ter um Pitbull, um Rottweiler dentro do meu apartamento que tem 40 metros quadrados. Desde que não cause sossego incômodo ao meu vizinho. E nem a cumpra coletividade. E cumpra as normas ali, de segurança, higiene, salubridade, essas questões de higiene. Que aí eu tô passando ali no meu corredor e vem aquele odor do apartamento. Tá. Então não é só o cachorro dar uma barrada no meio do corredor. Não. O odor que sai da casa do cara também. Da casa, da unidade. A gente teve um caso sobre isso com um gato. A pessoa tinha 15 gatos. Dentro do apartamento? Ela morava sozinha, ela tinha 15 gatos. Ela morava sozinha, não. Tinha 16. Tinha 16 caboclos dentro da casa. Eu conheço uma menina também que tem uns 4, 5 em casa. Eu conheço também. Mas não é de pelúcia, não? Nada de pelúcia o quê? Se fosse, tava bom. Esses dias tava no escritório, chega um monte de encomenda lá embaixo, saco de ração de gato na subida. Eu falei assim, aqui entendi. Eu não tenho gato? Aí depois fui descobrir. A pessoa tem um monte de gato também. Daqui a pouco tá com esses 15 aí. Vamos lá. E aí o condomínio ficou, ela não pode ter 15 gatos. Pode. Pode? Pode. Ela pode ter 15 gatos. Se a convenção não diz quantos animais ela tem que ter, ela pode ter 15 gatos dentro do apartamento. Ela só não pode, com os 15 gatos dela, não cuidar, não limpar os dejetos do gato, deixar o apartamento de que a pessoa abra o elevador e sinta o odor do apartamento dela. Isso não pode, mas nada impede que ela tenha 15 gatos dentro do apartamento. Tem gente que nem sem gato, quando abre o apartamento, o odor já não é legal. Aí já é outra questão que não tem nada a ver com pet. Mas que também é problema condominial. Também é problema condominial. Às vezes sai até odor de outras coisas. É verdade. Que aí fica para uma próxima, pode. É verdade. Aí é outro problema. Tá, mas vamos lá. Eu me interessei no assunto dos 15 gatos aí. Tá, aí ela pode ter 15 gatos dentro de casa? Pode. Mas não tem lei fora de condomínio que proíbe isso não dentro de tantos metros quadrados? Então, não existe uma legislação que fala sobre o assunto. Existem convenções que limitam o número de pets dentro das unidades. Eu tenho um condomínio que fala, você pode ter até 10 pets dentro da sua unidade. Aí limitou ali a questão da quantidade de pets, mas eu não posso proibir ela ter pet. Se a convenção não limita o número de pets e ela não está causando nem transtorno, nem está causando desassossego dos condôminos, os gatos dela estão lá quietos, não saem, não faz nada com ninguém, não perturba ninguém, ela pode ter os 15 gatos dela lá sem problema algum. Então, vamos lá. Eu sei que o nego vai ver o vídeo depois, vai querer me meter o pau, mas eu vou falar. Vamos ser sinceros, cara. Um apartamento de 40 metros quadrados, o cara botar 15 gatos, ele pode ser apaixonado por gato. Eu tô pensando nos gatos. Não tô pensando nem no vizinho, entendeu? Sim. Cara, eu acho covardia. Sim. Não me apoia não, doutor, porque senão eu vou fluindo. Não. Mas olha só. A questão... não é, cara, é covardia. Os bichos não tem como correr direito, não tem como... Eu acho que é covardia. Ficar à vontade, né? Ter uma vida... Uma vida saudável de gato. Exato. O cara tem uma casa, abre, que o gato sai, passeia, tem os vale night dele, volta de manhã cedo. Beleza. Agora, dentro de um apartamento fechado que não pode abrir, o gato não dá nem para levar para passear. Como vai botar 15 gatos na coleira e sair pelo elevador? Não tem como. O cachorro vai. Mas existem várias coisas. É uma coisa... Eu considero, me perdoe você que tem 15, 20 gatos dentro de casa, mas assim, eu tô olhando pelos bichinhos, né? Eu acho covardia. Esses dias teve até uma denúncia de um morador que tinha um pitbull e um Rottweiler. Não tem aqueles espaços que tem naqueles apartamentos, tipo uma sacada? E eles moravam ali. E aí os próprios vizinhos começaram a denunciar porque entenderam que era maus tratos. E aí até a coordenação também de proteção dos animais também entendeu que era maus tratos. Eles não conseguiam mal se locomover naquela sacada
e ficavam ali o dia Sim, inteiro. covardia, E aí, se não cara. limpava, pisava nos próprios dejetos, podia causar problema para eles mesmos de saúde. A gente falou do cachorro lá em cima, é a mesma coisa. Ah, tudo bem, não tem então, não pode proibir o animal, né? Agora, tá, eu tenho igual lá, nós temos, né, uma Shih Tzu. Ah, eu vou ter 8 Shih Tzus dentro do meu apartamento de 40 metros quadrados. Então, mas assim, eu lamento te falar que pode. Então, pode ter, desde que não prejudique ali a coletividade, os vizinhos. Eu continuo tudo. ficando revoltado, mas tudo pode. bem. Então, vai ter que alterar a legislação, mas pode. Agora, o cuidado, então, total. Então, quer dizer, quem gosta de pet, até porque a gente teve um caso, você vai lembrar, teve um caso de um condomínio que na época, porque, se eu não me engano, essa lei saiu em 2016, né, da liberação, acho que foi, 2016, que foi pacificado a questão da quantidade de animal que quisesse. Na verdade, são decisões judiciais que falam sobre o assunto. Então, aqui no estado do Rio, a gente tem decisões do Tribunal de Justiça. Mas eu lembro que a gente tem um condomínio, administra um condomínio, que me parece que tinha uma limitação, tipo, 2 animais de pequeno porte. Isso aí. E aí o camarada, o condômino, ele tinha, parece que 3 animais e ninguém nunca tinha falado nada para ele. E aí, num belo dia, um síndico entrou e aí falou, não, mas peraí, o regimento diz que só pode ter 2, a convenção diz que só pode ter 2, você tem 3. E o cara falou, mas peraí, eu tenho 3 e já faz parte da família. Isso. Como que agora eu saio com esse animal daqui? Porque na época ainda podia ter essa limitação, né? E aí foi um bafafá, acho que teve ação judicial, não foi para isso? Teve. A questão é que as convenções estão muito desatualizadas em muitos aspectos. Tem convenção que fala que o cachorro tem que descer pelo elevador de serviço. Que ele tem que descer no colo. Mas quando ele desce pelo elevador de serviço, ele tem que ter crachá de trabalhador? Tem umas que diz que ele tem que descer no colo. Nesse tinha que descer, tinha que estar no colo, que verdade. Limitam número de pets que é bem contestável hoje. E aí os tribunais eles vão se atualizando. Hoje um pet pertence à família. É fato. Hoje se eu tenho um pet, eu tenho alguém da minha família. E como que você vai desfazer de um membro da sua família? Vai embora quando me diz que vai embora que agora o síndico não quer mais você aqui, e abre a porta e tchau, pet. Não existe isso. Né? Tem toda questão sentimental, de apego, e fora que ele é considerado um membro da família. Sim. Você falou uma coisa que eu acho que sempre causa muita confusão para muita gente. Você falou, porque a convenção está desatualizada e que tem gente hoje que se amarra na convenção. Exato. É legalista e diz, não, e vai para vai para a Assembleia com a convenção na mão toda rabiscada. Não está errado. Sim, lógico, tem que buscar. Sim. Só que, no caso de convenção desatualizada, Código Civil mudou, tudo mudou, e o cara está lá que na convenção diz aquilo. O que vale é o que está na convenção ou o que foi reformado? Hoje, para a amplitude do direito, porque a pessoa às vezes acha assim, eu peguei a convenção, peguei o regimento interno, tá aqui a lei, tá tudo resolvido. Acabou. Se fosse assim, não precisava de advogado mais no mundo. Né? A questão é que a gente hoje tem que fazer um estudo sobre aquele caso específico, unindo convenção, regimento interno, legislação atualizada e jurisprudência dos tribunais. E aí vou te falar de uma coisa que aconteceu, que a gente tinha decisões contrárias e a gente teve um boom essa semana por causa de uma decisão judicial. 2 senhoras do Distrito Federal foram condenadas a indenizar. Peraí, 2 senhoras do Distrito Federal foram condenadas? Eu nunca vi ninguém do Distrito Federal ser condenado. Do Distrito Federal foram condenadas por alimentar pets na área comum do condomínio. E a gente já tinha tido decisões contrárias sobre o mesmo aspecto. E o que teve de diferente nessa decisão? A questão de... Eu comecei a alimentar um pet lá na área. Elas começaram a alimentar. Bota comida pro gato. Bota comida pro gato. Daqui a pouco vem a 3 de gato. Daqui a pouco vem a 5. Daqui a pouco vem a 10. Daqui a pouco... Os 15 da mulher já tava lá. Já tava lá. Né?
filando a boia. E aí começou uma aglomeração, uma comunidade de gatos naquela área comum do condomínio. Virou Eles faziam o quê? Entravam sindicato nas de casas dos vizinhos, entravam nos lugares, porque é gato. E aí, a essência do pet. Isso tem que ser analisado quando você vai comprar um pet, inclusive. E aí, o que aconteceu? Elas foram condenadas. E os vizinhos que ingressaram na ação com interesse de terceiros receberam indenização. Elas vão ter que indenizar o condomínio por ter alimentado os pets na área comum e elas vão ter que indenizar cada vizinho. Que isso? Sim, sim, sim. Então, assim, essa questão de pet hoje, a gente teve num condomínio uma pessoa que alimenta pet. Não é aí só pra... Porque às vezes a pessoa... Acontece isso muito no Brasil. Eu tenho um caso de um síndico de gato pra vir aqui falar pra gente de treta. A pessoa às vezes lê a decisão, lê alguém comentando sobre a decisão, mas não lê a íntegra da decisão. Sim. E aí é importante ressaltar aqui que não é proibido alimentar animais na área comum. Desde que seja dele? Desde que desde que eu não cause, olha a questão do sossego, da salubridade para os outros. O que aconteceu no caso delas? Elas transformaram o condomínio, a área comum, numa comunidade. Ia chegar lá, colocar e ir embora. Colocava e ir embora. Isso. E aí causou transtorno para todo mundo que morava naquele condomínio, por causa dela alimentar o pet. Então, assim, a gente tem que, hoje, tomar cuidado, porque quem a gente mora em condomínio, a gente não tem que pensar só na gente. A gente tem que pensar na coletividade. E aí as decisões são sempre, tá incomodando o coletivo? Impactou o coletivo? É isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa de condomínio. Beleza. Eu tô lembrando aqui, seguinte, eu tenho um vizinho que alimenta pet. E muita coisa. Todo dia de manhã cedo, ele coloca comida... Aparece pelo menos uns 80 todo dia de manhã. Mas esse vizinho te agradece, né? Que inclusive já foi síndico durante muito tempo, né? Que é o Carlos. O Carlos coloca todo dia, ele separa lá e coloca lá canjiquinha, né? Algumas coisas. E todo dia os passarinhos vêm lá perto da floresta, né? E é aquela coisa linda. Lindo, né? Aquela coisa linda. E engraçado que esse dia a gente estava de cima e eles estavam todos lá em cima da casa dele. Fazendo fila. Todo mundo fazendo fila. Eu acho que estava esperando a hora do almoço, né? Fala aí, rapaz, tá demorando esse negócio. Hoje demorou. E aí mas aí é totalmente diferente, né? Do gato, do cachorro. Não incomoda ninguém, pelo contrário. A gente gosta, amanhece com o canto dos passarinhos. Esse dia tinha um tucano lá lindo, né? Tinha um tucano. Então, quer dizer, assim vale a pena. Assim pode alimentar. Mas da outra forma, então, para a gente poder fechar aí, desde que não cause problema, não traga transtorno, não aborreça o condomínio, a pessoa pode até alimentar. Mas eu acho que também tem uma medida, né, doutora? O cara chega lá e torna comida para comer à vontade, vai ter problema, não tem jeito. Mas, de repente, tem um cachorro que, né, sei lá, que tá lá, é de alguém, mas que tá passeando lá, porque tem isso, condomínio grande tem uns cachorros soltos também, né? Tem. Que já é outro problema, né? Já é outro problema. Que já é outro problema. Aí já é um aborrecimento, porque aí o cara vai... O gato ainda sai da casa. Isso. Né? Se você deixa o gato solto, ele ainda sai, dá um passeio, vai lá, come. Agora o cachorro não. O cachorro solto em condomínio é outro problema. Mas se a pessoa tem lá, né, na portaria, coloca para algum animal que vai lá, come um pouquinho e volta sem transtorno, então isso aí não tem problema. Não. Então, beleza, então. Vamos para o terceiro C. O terceiro C é muito bom também. O terceiro C quase não dá problema. Né? O terceiro C é de criança. De criança. Tô brincando, gente, brincadeira. Olha, amo criança, né? Demais. O terceiro C é de criança. Barulho, área de lazer, conflito de geração, é aquele aborrecimento todo, né? Qual o limite entre o direito da criança ao lazer e o direito do vizinho ao sossego? Eu tenho um filho que ele tem que extravasar, meu filho tem que jogar bola, meu filho tem que gritar, tem que brincar de pique. E o meu vizinho está dizendo que ele quer dormir, que ele quer descansar. Qual o limite dos dois? O limite é onde a criança está brincando. Eita! Certo? A criança está brincando numa área destinada ao lazer ou a criança está brincando em área destinada a um trânsito de veículo, a um estacionamento, a um trânsito de veículo, a outro ambiente que não seja próprio para brincadeira. Porque a criança tem direito de brincar e ele tem direito de dormir.
O que ocorre na prática, muitas das vezes, é o seguinte: a pessoa vê um apartamento lá em leilão. Aí ela não pode entrar no apartamento, nem ela pode visitar o apartamento, porque o apartamento está ocupado. Sim. E ela fala assim: ah, bom preço, num condomínio legal, eu vou comprar esse apartamento. Sem fazer uma visita, sem verificar. Se você é investidor, tudo bem. Mas se você comprou para moradia, contrate um advogado para você verificar a localização desse imóvel, se ele fica perto ou não de uma área de lazer. Porque se você não gosta de criança, você vai ter o C da criança na área de lazer. E é um direito dela. Então, você comprou do lado da quadra. Você vai ter barulho de criança. Vai ter criança. Você comprou do lado... Seu apartamento é no segundo andar virado pro parquinho. Acabou. Não tem problema. Seu apartamento é virado pra piscina. Como é que você não quer ter barulho? Seu apartamento é de cara pro salão de festa. Exato. Toda sexta, noite, sábado vai ter barulho. O que vai acontecer é que o barulho tem que ser comedido até o horário certo, até um determinado horário, mas as pessoas depois vão conversar. Você pensa que está numa festa, vai mandar as pessoas vai desligar o som, mas ele vai continuar ali no ambiente da festa. Se ele pode usar o salão de festa, não tem limite de horário, aí fica de cada regimento interno, não tem limite de horário de utilização do salão de festa. Se eu posso utilizar o salão de festa que eu aluguei da hora da manhã até meia-noite, desde que eu abaixo o som, tem ali as medidas ali de silêncio, do sossego, do alheio, não tem problema nenhum. Eu vou ter barulho. Então, uma outra coisa aí. Sobre... Eu ia falar... Ah, tá. Quando um vizinho, ele... Em relação ao barulho, isso a gente já viu em condomínio à beça. O condomínio não tem área para criança. Beleza. Aí a desculpa, né? O que os pais sempre falam: a gente não tem um parquinho, a gente não tem um campinho de futebol, a gente não tem onde correr, e agora à tarde os carros não estão aqui, então os meninos jogam uma bolinha ali no canto. Uhum. Só que resolve naquela hora à tarde, o cara voltou para casa de carro e vai passar pelo lugar onde as crianças estão. E aí ele dá uma buzinada, o pai reclama, e aí vai reclamar com o síndico. Qual o posicionamento do síndico? Vamos agora ajudar o síndico. Como que o síndico... Orientar, né? Como que o síndico tem que se portar? Porque a gente sabe que o síndico, muitas vezes, ele está melindroso. Porque ele sabe que isso é um problema real. Você imagina, você está com um garoto de 7 anos em casa, ele estudou de manhã, vai ficar de meio-dia até o outro dia de manhã cedo trancado dentro de casa porque o condomínio não tem uma área comum. Então, ele fica naquela: puxa vida, não tinha carro nenhum, foi ali jogar uma bola, só ele mais um. Ele fica entre a cruz e a espada. E, ao mesmo tempo, ele sabe que a área é uma área de trânsito, é uma área de... Como que ele deve se portar numa situação dessa? Então, vou falar juridicamente, não vou falar estando na situação absoluta, igual você relatou aí. Cada área ela é feita para uma destinação específica. Então, estacionamento de carro é feito para estacionar carro, ainda que não tenha carro. Então, se chegar um carro, ele vai continuar brincando lá no local do carro? Vai ter que sair. Então, o ideal é que se construa, que se veja a viabilidade de locais para as crianças estarem brincando, ainda que se destine uma sala, ou um pequeno campo, ou um pequeno local onde eles possam sim brincar, porque é um direito deles, eles vão brincar, vão se divertir. A questão é quais são os locais específicos que ele deve fazer. Então, e aí, se o local é utilizado para estacionamento, não é aconselhável que a criança fique nesse local por diversos fatores. Ele pode se machucar, pode vir um carro e simplesmente não ver a criança. Ele pode quebrar um carro, pode arranhar um carro. Exato, quebrar um retrovisor, tá brincando de bola. E ali não é o local apropriado para isso. Então, ou seja, o SIM não tem para onde correr. Cumprir regras. Isso. Cumprir regimento, cumprir estatuto, cumprir regras. Isso. Beleza. E o conselho, eu acredito, para quem às vezes reclama disso, cuidado quando comprar, que é aquilo que você falou. Exato. Né? Quando você for comprar, você tem, por exemplo, a gente com a Rafa pequena. Quando o pessoal falava: vamos não sei aonde, a primeira coisa que a gente perguntava: tem espaço para criança? Não, não tem. Então não tem como a gente ir. Por quê? Porque minha filha é pequena. Não vou colocar na mesa, né? A gente vai colocar na mesa sentada 5 horas com a gente, que ela não vai conseguir. Então, eu penso que essa observação que você fez é importantíssima. Vai comprar um apartamento? Tem filho pequeno? Tem. Tem área de lazer? Tem um lugar para jogar bola? Tem um lugar para brincar? Tem um lugar para andar?
Não tem? Então você tem que ir sabendo disso. Isso. E respeitar isso e marcar a hora para sair com o seu filho. Sim. Né? Agora, eu tenho observado que tem alguns condomínios hoje que estão instituindo aquilo que o pessoal chama de zona de silêncio. Isso. Né? Que é o quê? Que é separar os horários de uso das áreas de lazer por faixa etária. Isso. Tal horário é para a galera de 7 anos, depois de tal hora de 13 a 16. Isso juridicamente é válido? Pode fazer isso? Pode se limitar? Então, Vou isso... botar você na furada aí. Isso tô vendo. Na verdade, Alex, muito casuisticamente, isso daí, para um condômino que deseje ter seus direitos garantidos e ele consiga provar a discrepância, não li, tá? Nenhuma convenção, Sim. a gente está aqui falando sem uma leitura de um documento específico. É muito temeroso se colocar horários. Porém, se na Assembleia for justificado tudo o que eu falo, prova, justificativa, olha, a gente vem tendo esse tipo de transtorno. Qual é a forma que a gente verificou disso estar sendo sanado, minimizado? Dessa forma. Eu minimizei o impacto dessa forma. Sim. Como que eu fiz? Eu fiz com que todo mundo usufruísse da área, porque seria incompatível todo mundo usufruir no mesmo horário. E eu coloco por N fatores. Por N fatores. Espaço físico, discrepância de idades, todo mundo quer usar a área ao mesmo tempo e não tem como. Então, eu estabeleci isso fundamentado em algum princípio, em alguma base, e isso foi levado a uma assembleia condominial sem problema algum. Então, assim, não existe problema de se colocar em aprovação e se aprovar em ata. Não. Beleza. Desde que claro, se tenha cumpre esses requisitos que você está falando. Isso aí. Agora, assim, eu penso, cara, que isso é extremamente prudente. Sim. Eu penso, porque você imagina, você tem um filho, uma filha de 8 anos de idade e eles querem brincar lá na quadra. E quando eles vão brincar na quadra, chega mais 3, 4 garotos de 12 anos, 13 anos. Duas coisas vão acontecer. Ou eles vão falar, ó, sai fora que a gente vai jogar. Que a gente já foi criança, a gente sabe que você... Né? Assim, Quem pode manda, quem tem juízo obedece. O dono da bola. A gente tava lá brincando, chegava o maiorzão lá, o maiorzão falava, sai daí que agora é eu. Vez, a gente saía apunhado, mas tinha que sair. Então, quer dizer, ou vai acontecer isso, ou eles vão falar, vamos jogar junto. Com o risco de machucar uma criança é imenso. Sim, com certeza. Então, ou dos menores, que hoje também não são igual antigamente, desafiar os maiores e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém E aí o pau quebra, né? Exato. O pau quebra. Então, assim, eu acredito que se der para... Se o condomínio consegue chegar no denominador comum, né, equilibrando, qual horário que a gente... Vamos supor, tu faz uma pesquisa, uma enquete, né? Sim. Se a sua administradora não tem aplicativo para fazer uma enquete, você precisa conhecer a BR Condos. Né? BR Condos vai lá e abre uma enquete. Quantos filhos, qual a idade do seu filho? Sim. Aí a pessoa vai falar qual o horário que ele estuda. Estuda de manhã. Então vamos supor, dentro, exatamente aquilo que você falou, vamos fazer uma análise de tudo. Eu tenho hoje, dentro do condomínio, 10 crianças, todas elas estudam de manhã. Ou todas elas estudam à tarde. Então o horário das crianças na quadra pode ser o horário da manhã se eles estudam à tarde. Porque todos eles vão estar livres de manhã. Né? Então, se consegue ajustar isso da melhor forma, cara, eu acho que é maravilhoso. Sim. Né? Ou então ajustar assim, para não ser uma regra tão rígida e não ficar toda hora abrindo exceções, tal horário é livre. Aí o cara sabe, se ele for, ele vai ter que aturar o que tiver lá. Ele vai ter que estar ali compartilhando aquele ambiente com outras pessoas ali. Um horário livre, o outro um horário para menores de idade, de 0 a 5 anos, depois de 5 até adolescência, vamos dizer, até 12 anos, de 12 até 17, 18, e depois deixar futebol dos adultos, um exemplo, que a gente está falando de quadra aqui, né? Geralmente os homens gostam de jogar futebol mais tarde, na parte da noite, e aí sendo que os adolescentes poderiam jogar mais cedo, e aí fazer uma organização sem que ninguém ficasse prejudicado, mas que todos usufruíssem do ambiente. Sim. Eu acredito que é o equilíbrio perfeito. Sim. Né? Então, beleza. Nós vamos para mais um aqui, mais um C. Mas antes, deixa eu falar para você da Integra. Você está precisando de
de cuidar de rede social, você está precisando fazer uma gestão de tráfego pago. Alex, eu tenho um produto top demais, mas esse produto, ninguém conhece ele, ninguém sabe que ele existe, ou não sabe nem que a minha empresa existe na cidade. Aonde você está? Você está em Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã. Entre em contato com a Integra, tá? O telefone vai estar embaixo também da Integra. Você vai entrar em contato e a Integra ela consegue suprir todas as suas necessidades e trazer o seu produto ou o seu comércio, né, para conhecimento de todo mundo. Então, o que você tem para anunciar? Se você tem um produto ou se você tem uma empresa, procure a Integra, solução completa, vídeo, postagens, né, de rede social, social media, tudo que você precisar, você vai encontrar na Integra. E uma outra coisa que é muito legal para você que é comunicador, você sonha em ter um podcast como esse aqui, é a Integra Podcast. Nós estamos aqui no estúdio da Integra, né, gravando agora esse novo formato do Condomínio em Foco e no estúdio super bem equipado, com equipamentos de ponta, com tecnologia de ponta, de microfone, de câmera, técnico de audiovisual melhor do Brasil, assistente que acompanha a gente filmando o tempo inteiro, com iPhone 17, ó, profetiza, né? Aí lá no 17, vamos embora. Então, se você tem vontade de ter um podcast como esse, ou melhor do que esse, né? Pode ser, sem nenhum problema. Você faz contato também com a Integra. Se você procurar lá no Instagram, você vai ter Integra Podcast ou Integra 7G. Você vai conhecer as duas vertentes da empresa, com certeza tem coisa muito legal para você. Quarto C, doutora. Quarto C é bom demais também. Quarto C é o C de carro. Só que aí carro, a gente vai falar só de um negocinho, porque tem coisa pra caramba de carro. Não dá pra falar. Né? Carro a gente tem vaga, a gente tem garagem, tem mobilidade, é um monte. Tamanho de carro. Comprei o carro, comprei o meu apartamento e agora eu comprei uma Dodge Ram de 7 metros quadrados. Irmão, desculpa. Qual é a metragem, né, da sua garagem quando você comprou? Então você vai ter que vender o carro ou o apartamento, escolher um dos dois. Mas a gente não vai entrar nessa agora, não. Né? O quarto C aqui de carro, eu estava lendo que na semana passada, né, o Estado de São Paulo sancionou a Lei 18.403, agora de 2026, sobre a instalação de carregadores para veículos elétricos em condomínios. Então, olha só, a gente sabe que carro elétrico hoje não tem como voltar atrás mais. Né? Já está invadindo aí, as maiores montadoras do mundo também já começaram a produzir carros elétricos. E hoje a gente está começando a encontrar isso em apartamentos. Sim. Apartamentos, em condomínios. Eu vi uma foto esses dias de descendo, um cara desceu um cabo lá de cima do apartamento dele para carregar o carro elétrico lá embaixo. E essa lei, então, sancionada em São Paulo, ela fala sobre essa obrigatoriedade de instalação, né? Dos carregadores veiculares em condomínios. E isso hoje é uma discussão em todo o Brasil. O que o condomínio ele é obrigado a fazer essa instalação hoje? Acredito que a pergunta mais adequada é: ele pode negar essa instalação? Porque foi o que a lei começou em São Paulo, esse debate nessa questão. O condomínio ele pode negar que, devido ao crescimento dos carros, vários condôminos começaram a falar: eu vou instalar aqui. E às vezes o síndico chegava lá e estava instalado na garagem dele. Por que você instalou? Porque é minha vaga, então eu instalei aqui. E aí começaram esses debates. Hoje a questão é a seguinte: o condomínio ele só pode proibir se o laudo técnico, porque tem toda uma questão, tem corpo de bombeiro, tem toda uma questão. Se o laudo técnico disser que naquele condomínio não é cabível a instalação de carregadores para carros elétricos, ou seja, o condomínio é tão antigo que ele não suporta esse tipo de instalação. Mas aí o síndico irá precisar provar essa proibição, porque até então é permitido. Vamos dizer, só pode se negar se tiver fundamento. Agora, a questão eu posso... o síndico liberou, mas eu tenho que também compreender se existe viabilidade para me trazer, porque da onde vai sair essa energia? Que aí é outro problema. É outro problema, né? Sim, da onde vai sair essa energia? Porque eu moro no 25º andar e meu carro fica lá embaixo, o condomínio é apto a ter o carregador
Como que eu vou tirar a energia do meu apartamento para lá? Não vou ter viabilidade para isso. Sim. Aí o condomínio precisa ver uma empresa responsável, aquela questão toda, não é isso? Isso aí. Na verdade, o condomínio ele não é obrigado a custear a instalação. Ele só não poderia negar, mas todos os custos são do morador. Ah, da onde que ele vai puxar o fio? Da onde que vai sair a energia? Não importa. Ele que vai custear, vai fazer todo o custo para ele poder ter essa instalação. Se ele vai pedir mais um relógio para colocar lá embaixo, para ele vai ter que ver. O condomínio ele só não pode, no caso, proibir essa instalação, se caso não tenha um laudo técnico inviabilizando. Senão, ele vai permitir e os custos vai ser do proprietário. Ah, ele mora no 15º andar. Como que ele vai instalar? Com certeza a empresa de carregador vai ter uma solução para isso se houver viabilidade dessa instalação. E aí, quantos metros de cabo, o que vai fazer com a empresa e o morador. Então vamos lá. Antes da gente iniciar o programa, né, a pauta já estava pronta sobre os 4, sobre os 6, mas eu recebi um contato de um cara muito fera, que é o Bruno, da Power Up. E eles trabalham exatamente com isso, doutora. Vai ao jabá, hein, Bruno? Se liga, irmão. Depois o Durval é logo ali, hein? Tô brincando. Mas olha só, não, o Bruno é fera demais. E ele representa a Power Up. A Power Up, ela trabalha exatamente com isso, com a questão desses carregadores, né, de veículos elétricos. E ele mandou um áudio para mim, aqui um pouquinho antes da gente entrar, falando: Alex, vocês estão voltando no podcast, né? Que eu tinha falado com ele que a gente ia voltar. Estão voltando no podcast, tá? Cara, vamos conversar sobre isso. Eu vou levar o CEO da Power Up aí para a gente tirar todas as dúvidas sobre questão de instalação. Vamos trazer semana que vem, porque está muito em voga, até porque por causa da questão da legislação e outros estados também já estão fazendo. Então semana que vem, nosso convidado, Bruno, eu não tenho o nome do CEO da Power Up, né, que ele falou, mas nós vamos estar aqui, você vai saber, e vai ser um tema top demais. Então, a gente não vai ficar nem discutindo muito isso daqui, porque vamos deixar para os especialistas. Vamos deixar para os especialistas, né? Top demais. Agora, só para a gente poder sair daqui desse C, tem outro caso clássico, que é o morador que estaciona na vaga de visitante todo dia. Ou estaciona na vaga do visitante, ou estaciona na vaga do vizinho. Sim. Né? O cara que chega lá, meu vizinho não está em casa, eu vou parar para poder pegar o papagaio lá em casa. Aí ele encosta na vaga do vizinho, aí chega lá e a mulher lembra de não sei o que, você não comprou não sei o que lá, tem que consertar não sei o que lá, e ele para fazer. 3 horas o cara chega lá embaixo, tem carro na vaga dele. Sim. Isso acontece constantemente, a gente sabe, não é um problema só de Macaé, o Brasil inteiro passa por isso. O síndico pode multar essa pessoa? E essa é uma das perguntas que o pessoal faz, porque já pede logo: síndico, multa logo, tá? O síndico pode multar quem para em vaga errada? Pode. Pode? Pode. Meu Deus. Pode. E aí a gente teria que delimitar aqui, vaga de estacionamento ou vaga de garagem. Porque aí isso foi demarcado, foi demarcado porque é um rodízio no condomínio, ou a unidade realmente é proprietária dessa vaga, tá? No RGI dela, que ela é dona dessa vaga, e aí a gente teria diferenças para poder falar aqui no programa, que fazem, vamos dizer, vários impactos na área jurídica. Se a pessoa comprou o apartamento e ela tinha direito à vaga de garagem, ela tem direito a 3 vagas de garagem, aquela vaga exclusiva dela. Ninguém pode parar ali. Aquela vaga é de estacionamento. Ou seja, quem chegou primeiro para. Exato. E nós temos vários condomínios que são assim. Exato. Ou então, vários condomínios também, para melhor organização, fazem rodízio das vagas. Porque sempre aquela vaga que é mais fácil de sair, aquela vaga para um carro... E aí tem que obedecer também, porque foi sorteado o rodízio, esse ano meu carro está numa vaga boa. No ano que vem eu estou numa vaga que não é coberta, que tem risco, tá? Isso, exato. Aí o cara tem que cumprir. Sim, e às vezes o que acontece na prática também é o seguinte: a pessoa sabe que ela não é dona da vaga, que é um rodízio que acontece no condomínio. Aí ela me aparece com um carro que não caberia numa outro tipo de vaga. E aí, às vezes, ela fica ali, vamos dizer, causando um transtorno para os outros condôminos, porque ela quer aquela vaga cativa para ela, sendo que no condomínio tem sorteio. A convenção do condomínio diz que é sorteio. Aí ele me chega com um carro que nunca vai caber na vaga 1. Um exemplo. Sim.
Então, ele que tem que ver qual é o carro que ele vai Ou comprar. ele vende o carro ou ele vende o vende o apartamento. carro. Isso aí é difícil do cara entender. Isso é difícil Né? de Porque ele entender. comprou, mas eu comprei o apartamento, o meu. condomínio tem que ter uma Isso. vaga para mim. Não tem que Não ter. tem que ter. Quando você comprou, já está lá. Inclusive porque a própria prefeitura determina, né, o tamanho da vaga. O tamanho da vaga, então, exato. se o condomínio cumpre o tamanho da vaga e você comprou um carro diferente, meu irmão, o problema é seu. Isso. E assim, a gente presume que quando a legislação municipal ela traz ali o espaçamento de vagas e ela deferiu aquele memorial descritivo ali para o empreendimento ser construído, eu presumo que uma pessoa entre e saia daquela vaga. Sim, tem que sair, né? Tem que não é igual aquele condomínio que a gente pegou que o cara não conseguia curvar, assim, um estacionar, o outro não para. Sair da vaga. Eu presumo que existe o recuo necessário. A garagem ela foi aprovada, então o estacionamento, a garagem foi aprovada. Então eu presumo que tenha local para o carro entrar e sair de forma tranquila. Sim. Nem todos os motoristas conseguem, dentro da legislação municipal, entrar. Não vamos entrar nesse trecho, não vamos. Não, mas isso é algo necessário de falar, porque às vezes a pessoa compra um carro que não é compatível com... Não é nem com o carro compatível, é com a pessoa que não consegue, que eu tô falando. Pode ser também, pode ser. Porque tem uns que não conseguem, aí o problema está entre o banco e o volante, diferente, né? Precisa... E tem também casos que o memorial descritivo é diferente da prática. O memorial descritivo foi aprovado com o número de vagas, e quando você vai lá fazer a inspeção condominial... A medida que foi aquela que a gente teve que pagar também, um engenheiro para poder fazer o laudo, e descobrimos que as medidas estavam todas fora. Erradas. Ou seja, isso aqui é importante para caramba. A construtora construiu, colocou, né, nas medidas e foi aprovado na prefeitura. Sim. Né? E quando a gente chegou lá na prática, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Faltava vaga, tinha lugar de curva que o carro não curvava, tinha vaga que prendia, tinha coluna no meio, um monte de coisa. Então, quer dizer, é um outro problema. Porque às vezes o problema aconteceu lá com a construtora. Sim. Não é nem da vaga em si. Né? Aí é uma ação. Aí a gente vai falar do escritório Marreiros Leonardo. Né? Então, se você precisa de uma orientação jurídica sobre questões condominiais, hoje, uma das maiores especialistas condominiais, né, porque está comigo aqui, do Brasil. Estou falando de Macaé, não estou falando da região dos lados, estou falando do estado do Rio, do Brasil. E, doutor, tem uns livros aí, top aí, hein? Vamos lá. Isso tudo você ajudou a escrever e escreveu? Sim, que sim. Isso, hein? Muito Temas legal. práticos para síndico, volume 1 e 2. Esse daqui foi o 1. Nesse daqui, eu falei sobre um tema bastante interessante na área jurídica e condominial, que é prestação de conta do síndico. Não dá problema. Não tem. Esse aqui, junto com outros especialistas na área do Brasil, eu falei sobre prestação de conta do síndico. É uma orientação para o síndico e para as administradoras como deve prestar contas para os condôminos. Esse daqui tem um artigo que fala sobre garantidor em condomínio. Tá na moda. Eita, aí é bom. Garantidor eu gosto. Contrato de garantidora nos condomínios. Vale a pena? Não vale a pena? Isso. É a maior furada do mundo? Não é a maior furada do mundo? Então aqui você já vai ter um bom direcionamento para você. E depois, inclusive, é um tema que a gente pode estar trazendo para a gente. Muito interessante. A gente está falando sobre garantidor. Inclusive, tem vários condomínios fazendo a questão da garantia, né? Então, volume 1 e volume 2, esse daqui, Elas no Direito. Esse daí eu conto um pouco da minha história no direito, como que eu ingressei no direito e o que o direito fez na minha vida. Uau. E na de outras amigas e colegas também que são doutoras, advogadas. Show demais, Elas no Direito. Quem quiser adquirir, o que faz? Quem quiser adquirir pode ir lá no meu Instagram, no direct. E faz um direct e já pede que já vai fazer contato. Isso aí. E nós vamos fazer o seguinte, então. Nas histórias de condomínio, no final do ano a gente sorteia para melhor. Um livro de condomínio. Então, pronto. tá bom. Aí, você que tem história boa de condomínio, para cá. Aqui. Vai vir aqui para receber, eu vou autografar. Aí sim. Depois a gente vai falar sobre isso legal. Tá. Eu quero fechar aqui o último C, tá? O último C nosso é... Cadê o último C? Lembrando que a gente está falando rapidamente sobre os temas. Muito rápido, passando. Isso aqui, cada programa dava um C desse, na verdade é essa. Agora, esse C aqui é um C que também quase não traz aborrecimento, que é o C de calote. Calote, inadimplência. Inadimplência. Olha só, gente, para você que não sabe, o Brasil hoje, ele tem
327.248 condomínios ativos, ou seja, quase 500 mil de condomínio hoje, tá? Nós temos 39 milhões de pessoas que moram, que residem em condomínio. E disso daí, a taxa de inadimplência média hoje é de 11%. Sim. Que não é baixa. Sim. É uma coisa bem alta. É, inclusive, um recorde histórico que aconteceu agora em 2025. Eu gosto do PT porque ele bate recorde toda hora. Até na taxa condominial de inadimplência ele bateu o recorde. 2025, 11% de inadimplência, 11,95%, 12% de inadimplência, né? É a média. O aumento da taxa de condomínio em 3 anos, ela teve um reajuste médio de 24,9%. Foi a mais que alta. é alta para dedéu também, né? E aí nós temos uma média de taxa condominial, e para você que tem condomínio fica preocupado, minha taxa está alta, minha taxa está baixa. A taxa média do Brasil hoje é de R$ 516. Sim. E aí vem o problemão maior, que é a inadimplência geral do Brasil. Hoje, acumulada em 73 milhões de reais. Sim. Né? Qual a estratégia jurídica, tá, e mais eficiente para reduzir inadimplência hoje, doutora? Dá o pulo do gato. Contrato do escritório Marrê Leonardo. Na verdade, não tem uma regra que possa ser utilizada para todos os Não tem uma receita de condomínios. bolo, Não né? tem. Você tem que conhecer ali o condomínio e aplicar estratégias específicas para o resgate daquela inadimplência, daquela recuperação de ativos do condomínio. E aí o que se tem que fazer são estratégias. Às vezes você começa com uma estratégia, ela não funciona, você tem que rever a rota, aplicar outros métodos de inadimplência. Em qualquer um, se é necessário a harmonização da cobrança. Você não pode expor o inadimplente, você não pode proibir que o inadimplente use a piscina, use a sauna. Isso daí é um problema, né? Porque vira e mexe, que ninguém consegue entender. A gente está numa assembleia, aí o condomínio fala, mas aí a água dele. Corta a água dele, proíbe de entrar na sauna, Não proíbe pode. de entrar na piscina. Então, nada não disso. Nada disso, eu não posso. Não posso proibir ele de usufruir das áreas comuns do condomínio. Eu sei que isso parece um contrassenso para quem paga, sim, mas é uma realidade. E aí o que se pode fazer são métodos de recuperação de ativos de inadimplência aplicados para aquele condomínio. E aí você tem que fazer um estudo, verificação de prestação de conta, pastas de contas, as últimas taxas condominiais, por que subiram, essa inadimplência vem de quê? Vem de taxa extra, vem de taxa ordinária, vem de fundos especiais, fundos que foram aprovados em assembleia. Então são estudos, né? Chegar, vou bater na porta, vou cobrar, essa técnica não vai funcionar. E através desse conhecimento, né, depois que adquirir esse conhecimento, aí consegue se traçar uma estratégia. Exato. É porque muitas pessoas acreditam que eu vou fazer assessoria jurídica que não tem nada a ver com administrativo. Um advogado hoje que não entende nada da questão administrativa, muitas vezes ele não consegue nem recuperar um ativo. Porque ele acredita que ele vai ligar, vai mandar carta e vai receber um sucesso. Não vai. Facilidade seria, né? Que facilidade. Ele tem que analisar ali um histórico de um condomínio e verificar desde quando aquela inadimplência. Tem condomínio que a gente presta assessoria no escritório que a inadimplência subiu nos últimos tempos. Tem condomínio que abaixou, tem condomínio que é zero inadimplência. E aí, por que aconteceu isso? Porque foram métodos aplicados naquele condomínio que funcionaram 100%. Tanto é que ele não tem inadimplência zero. Então, eu tenho um mito ou verdade para você agora. Vamos lá. De um só disso aqui. Mito ou verdade? Eu tenho a minha casa no condomínio, é a única casa que eu tenho, eu não tenho outro imóvel. Eu tenho 3 filhos dentro de casa, mas eu estou devendo 5 anos de condomínio e o condomínio contratou um escritório para me processar, para mover uma ação. Eu tenho certeza que o juiz não vai leiloar minha casa porque é meu único imóvel e eu tenho filho pequeno dentro de casa. Mito ou verdade? Mito. Sério? Sério. Você vai sair com os 5 filhos e com a sua roupa do corpo. E com os 15 gatos. E com os 15 gatos. Exato. Isso é o que a gente mais ouve, vamos dizer assim, 60% do dia, as pessoas que não desejam realmente realizar um acordo ou realizar uma quitação de condomínio, elas sempre falam isso no escritório. Você não vai me tirar daqui,
porque aqui É é o bem único de que família, mora. é a lei tal, e é isso e aquilo, e eu tenho 5 filhos e vai acontecer. Enfim, a gente ouve isso todos os dias no escritório. E todos os dias a gente tem imóveis no leilão. De retomada. De retomada. Por inadimplência. Por inadimplência. E hoje, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhando numa área e vai ficando especialista naquilo, a gente vai tendo contatos com os bancos, a gente vai tendo contato com as empresas, e hoje a parceria do escritório com alguns bancos é casos de sucesso. O próprio banco pergunta se aquela pessoa está inadimplente também com a taxa, muitas vezes está inadimplente também com a parcela do financiamento imobiliário, e acaba juntando ali, a gente fazendo uma junção bancária, e essa pessoa... E hoje, a maioria dos contratos também com as instituições financeiras tem uma cláusula lá, que é escrita pequenininha, dizendo que se a pessoa ficar devedora às vezes, na maioria das vezes é de 3 parcelas, todo o ativo volta e se faz um protesto extrajudicial no cartório, e a pessoa tem um prazo para poder efetuar a quitação. Não efetuando a quitação, e aí a gente aqui não teria tempo para isso, mas a gente tem um determinado período que é uma legislação e determinado período que é na legislação. É uma legislação anterior que é aplicada, ainda hoje, tá? Mesmo para financiamentos mais antigos, de alienação fiduciária, por exemplo. E aí, se eu quitei, determinado antes da lei, eu teria direito a permanecer no imóvel. Se eu quitei depois desse marco legislativo, infelizmente eu vou sair do imóvel ali, o imóvel vai ser leiloado com você dentro. Então, ou seja, o melhor caminho para o inadimplente é procurar a negociação. É negociar. Sentar, abrir o jogo, explicar a situação, porque ele vai perder o imóvel se continua. Sim, é melhor sempre uma boa negociação. Sim, com certeza. Né? Doutora Fabrícia, nós estamos chegando no nosso final. Né? Nosso primeiro pod agora, nesse retorno, top demais. Mas também você pegou... foi leve demais. Os 6 daí, cada podcast, cada um tem uma dar um podcast. Dá para fazer um podcast. Mas depois a gente vai voltar, né, nas pinceladas com síndicos, com outras pessoas aqui, a gente vai estar falando geral disso daí. Vamos embora, então. Semana que vem a gente está aí de novo. Semana que vem tem mais. Agradecer a turma, falar para essa moçada curtir a gente aí, compartilhar. Né? Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo. Né? Por enquanto ainda eles vão estar recebendo... A gente vai estar subindo os programas, mas daqui a pouco a gente vai estar ao vivo para todo mundo poder estar compartilhando, comentando, como a gente sempre fez nas lives, né? E vai ser muito bom a participação de todo mundo. Fabrícia, brigadão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau para você que está Semana que vem nós estamos aí falando sobre a questão dos carros elétricos. Dos carros elétricos. Então, fica atento se você tem carro elétrico ou pretende, porque a gente vai estar nesse tema aqui. Beijo no coração e nos vemos na próxima. Tchau.